Olá, pessoal. Dando continuidade ao conteúdo ministrado na disciplina de pré-4 e a parte referente de prótese, a gente vai comentar hoje aqui sobre alguns conteúdos já vistos em sala de aula, fazendo uma retrospectiva, preparando vocês para uma aula de planejamento que vai estar disponível para vocês após o conteúdo de endo. Então, muito provavelmente, e a gente espera que após esse momento, né, em que nós estamos aí esperando o retorno às aulas, o conteúdo de prótese vai retornar, e aí vocês vão ter visto essa retrospectiva de alguns fundamentos que são necessários para planejar. A ideia hoje aqui, tá, é trabalhar com vocês conceitos já vistos de planejamento. Mas para isso, a gente tem que lembrar que prótese facial removível, ela é um conjunto, e eu diria que é um projeto. E como todo projeto, a gente vai lembrar aí da engenharia e da arquitetura, né? A gente muitas vezes age como engenheiro e arquiteto, fazendo o quê? Como engenheiro, fazendo um cálculo, né, do que a gente quer, o que aquele paciente precisa. E como arquiteto, fazendo um desenho na escolha dos grampos, na escolha dos conectores, no tipo de prótese e como ela vai funcionar na boca do paciente. Então, eu diria que ele é um projeto um pouco complexo, no sentido de que tudo tem que ser avaliado, né? Cada paciente é um paciente diferente. Cada situação tem que ser analisada na sua complexidade, porque o indivíduo ele não é só aquela ausência de dentes. Ele tem várias questões que devem ser ponderadas para saber se o paciente de fato é um paciente que deverá receber uma prótese facial removível e qual o comportamento dela na boca, tá? Então, esse planejamento, ele é resultado de todo aquele conteúdo visto por nós em sala de aula, antes um pouco da interrupção, né? Onde a gente viu a parte de suporte, retenção, estabilidade e conectores, que a professora Márcia disponibilizou a aula para vocês no Info Online. É claro que, para falar de planejamento, a gente não tem como se resumir a planejar um único modelo. Existem várias formas de planejar. Existem várias maneiras de ver o mesmo problema e resolver. Agora, claro, com um embasamento teórico que nos dê a possibilidade de trabalhar com os princípios biomecânicos ideais para que a prótese seja efetiva. A gente trabalha com o planejamento e a execução da prótese até de uma forma artesanal. A prótese facial removível, ela exige do laboratório todo um processo de fundição, de duplicação de modelos, que eu diria que não é complexo, mas é um processo que tem que ser muito bem mensurado. Também existem ferramentas hoje digitais, a tecnologia está nos ajudando, né? Mas ela não está ainda disponível para a grande massa. A maioria dos laboratórios de prótese facial removível ainda trabalha de forma mais artesanal. As ferramentas digitais, sem dúvida, vão vir aí para nos ajudar. Nós vamos ter aí inúmeros recursos que podem ser utilizados, mas que, com o passar do tempo, certamente vai haver uma massificação, uma divulgação maior para que nós possamos ter resultados satisfatórios. Dentro dessas possibilidades, longe de mim apresentar a vocês aqui uma fórmula matemática de transformar um desenho, uma ideia, em uma estrutura. Então, todo planejamento ele é obtido muito mais através da coleta de informação, bom senso, né, em aplicar os conceitos na situação prática de cada indivíduo, de cada boca, de cada situação clínica observada por vocês. É claro que para isso eu tenho que observar e fazer uma série de questionamentos, né, e uma série de critérios que eu vou observar. E para realizar o planejamento, os critérios são os critérios, principalmente os critérios clínicos. A observação clínica do paciente é muito importante. Eu diria que é o pontapé inicial para um bom resultado. Então, dentro desses aspectos, o exame é uma ferramenta essencial. Conhecer o paciente, suas dificuldades, seus anseios, como ele perdeu os dentes, o tipo de prótese que ele usa, falar com o paciente a situação dele, a situação clínica dele, as limitações de cada caso. Isso é importantíssimo, o paciente tem que participar disso.
É claro que dentro das minhas observações clínicas eu vou ver a classificação das arcadas, eu vou entender e moldar esse paciente para que eu possa fazer delineamento e a partir daí estabelecer todas aquelas informações que vão gerar condições para que se faça o planejamento de grampo e conector. Vamos avaliar a qualidade e a quantidade da retenção. Eu posso ter próteses com melhor retenção, próteses com não tão boa retenção, vai depender, claro, repito, de cada situação clínica, de como a gente vai mexer nos dentes do paciente. Eu tenho que conhecer os grampos e os conectores, até porque na hora do desenho, eu preciso saber o que indicar e por que eu estou indicando. O técnico ele tem que ter noção e a informação adequada para que ele consiga construir de forma correta o nosso planejamento. Clinicamente, a oclusão é um fator primordial a ser observado em todo tipo de reabilitação, em todo tipo de prótese, nas restaurações de dentística. Eu não posso estar restaurando ou considerar que eu estou restaurando uma mastigação deixando contatos prematuros ou contatos ineficientes. Então, a observância da oclusão é um fator determinante, fator clínico determinante também do nosso planejamento. E a estética. Como vocês sabem, a prótese removível, ela não tem um fator estético como um carro-chefe. Mas dá para a gente fazer alguns pequenos ajustes e transformar alguns tipos de prótese em próteses efetivas e estéticas. Não é todo o caso. O paciente ele tem que saber que a prótese removível convencional é aquela que aparece nos grampos e se de uma ou outra forma a gente conseguir, baseado nos princípios biomecânicos, fazer uma prótese mais estética, ótimo. Mas não é sempre que se consegue estabelecer esse parâmetro. Bom, é importante diferenciar as próteses dento-suportadas das dento-muco-suportadas, tá? As dento-suportadas, vocês já sabem, são aquelas que a força é captada apenas por dentes e transmitidas ali pela fibra do ligamento até o osso residual. Já nas dento-muco, tá? Existe a participação da fibra mucosa. Então, essa participação da fibra mucosa faz com que a gente tenha que prever, né, movimentação da prótese. Então, como essa prótese vai se movimentar, como ela vai comprometer os dentes, quais as condições que eu tenho de diminuir esse movimento e, a partir daí, estabelecer toda uma linha de planejamento baseado nessas informações. Então, é importante lembrar que a classe 1 e 2 de Kennedy, elas por si só já são dento-muco suportadas, mas nós podemos ter uma classe 4 a partir da perda excessiva de dentes, né? Ou seja, na hora que eu perco de canino a canino, eu já tenho uma perda grande. Com isso, eu já posso prever a participação da fibra mucosa. E com essa participação, e a partir da avaliação dos dentes pilares diretos, eu também já posso prever como essa prótese vai girar, qual o eixo de rotação dela. Aquele conceito de linha de fulcro que a gente comentou com vocês. Por que isso é importante? Porque a partir da observância desse eixo de rotação, eu tenho como escolher melhor os grampos, os apoios, né? Entender melhor qual o movimento que a prótese vai fazer e, com isso, elaborar um planejamento mais saudável do paciente. Bom, vocês lembram, a gente passou por aí 3 semanas realizando delineamento em laboratório e dentro dessa complexidade o delineamento vem clarear algumas informações que dizem respeito à estrutura do dente, né? Se nós vamos ter ou não retenção, onde está essa retenção e a partir daí nós fazemos as escolhas dos grampos, né? E essa escolha dos grampos é vasta, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Aqui, comentando um pouquinho sobre a oclusão, como eu falei para vocês, é importante entender como a oclusão tem que ser observada. Por exemplo, nesse caso, onde há uma oclusão de pré e molar, é possível que se nós colocarmos um apoio na crista mesial desse molar superior, há uma condição aí própria de haver uma interferência oclusal, se o preparo não for realizado adequadamente. Então, essa observância é importante, porque a partir daí nós podemos escolher melhor o grampo e minimizar a interferência. Lembrando aqui os apoios, né, que eles estão em cristas,
e em símbolo, nos dentes anteriores. Então, os dentes são preparados para que haja uma recepção, uma cavidade preparada para que o apoio se aloje nessa cavidade de uma forma melhor. Lembrando que em classes 1 e 2, ou seja, as dentomucosuportadas clássicas, que essas aí já são, não tem como dizer que não são, elas por definição já são dentomuco. Os apoios são os primeiros elementos que definem a hora do meu planejamento. Por quê? Porque eu já sei que eles têm que estar longe do espaço desdentado. Então, com isso, eles vão estar nas cristas marginais distantes desse espaço. Nesse caso aqui, nas cristas marginais mesiais. A partir do estabelecimento de onde esses apoios estão, eu posso colocar a linha imaginária, que é a linha de fulcro, né? Eu faço o desenho dela, e a partir da linha de fulcro, vocês devem lembrar também, a gente faz a escolha do retentor, dos dentes pilares indiretos, que pela própria definição da escolha, a gente escolheria sempre, a partir dessa linha de fulcro, os elementos mais distantes, e no caso aqui seriam os dois centrais. Óbvio que clinicamente eu vou ter que avaliar se esses dois centrais estão na condição ideal para receber esses apoios. Caso contrário, eu vou de central, depois lateral. Se os laterais não estiverem bem, eu vou aí para os caninos. Bom, o fato é que é a condição clínica dos dentes que vai também me fazer definir os pilares indiretos. Eu aqui estou levando em consideração a condição biomecânica, que o ideal seria os dentes mais distantes, mas isso não quer dizer que a regra seja fechada, e se esses dentes não tiverem a condição ideal, ainda assim eu terei que utilizá-los, de forma alguma. Se eles não tiverem a condição ideal, eu vou à procura dos dentes que deem possibilidade biomecânicas da efetividade da prótese. Então, para isso, eu parto do mais distante e vou checando a partir deles os outros dentes. Bom, uma vez escolhidos os pilares indiretos, vocês vão escolher naturalmente os grampos. E aí a gente viu em uma aula anterior a essa pausa que nós demos, a relação dos grampos, os tipos de grampos. Tem grampo com mais retenção, tem grampo com menos retenção, tem grampo mais para a região anterior, tem grampo que pega a região anterior e posterior. Então, dessa forma, nós temos aí classificação de grampos, que a gente fez uma lista para vocês, né, que são os circunferenciais simples, invertido e reverso, o geminado, o MDL, que é só para a dente anterior, o MDL, lembrando sempre disso, e os grampos T, I e L. Então, a gente fez esse resumo, né, da lista de grampos que existe para facilitar um pouco a vida de vocês, até porque, normalmente, quando a gente vai planejar, a gente já tem uma lista até mais restrita de grampos na hora do nosso planejamento. Lembrando que os grampos de ação de ponta, eles saem da sela, e os grampos circunferenciais saem do apoio. Ambos os grampos, seja de ação de ponta, seja circunferencial, têm apoio e têm braço de oposição. São iguais, os braços de oposição são iguais. O que é que muda? Muda o braço de retenção, tá? O desenho do braço de retenção. Então, no braço de retenção dos grampos de ação de ponta partem da sela. Os braços de retenção dos grampos circunferenciais partem do apoio, partem do conjunto, tá? Então, só para lembrar, então, dependendo da situação clínica, da inclinação do dente, de onde está a área de retenção, eu posso ter uma variação aí dos tipos de grampo. Posso usar grampos de ação de ponta, posso usar grampos circunferenciais, e em algumas situações existem aí algumas restrições do uso de um ou outro, né? Mas aqui é como um panorama geral daquilo que foi apresentado a vocês nas aulas anteriores. Então, se a ideia é planejar, né? Vocês já viram que a gente tem aí que relembrar tudo o que foi pensado, todas as informações que foram conversadas com vocês, tá? Bom, mas o que é mais interessante, na hora que eu vou planejar, eu tenho que saber o que cada caso me permite, tá certo? Não é uma coisa aleatória, cada caso eu tenho aqui que pensar como que ele vai me permitir. Então, vamos lá. Partindo dessa mesma premissa, eu tenho aqui, olha, dois dentes. Qual seria, estabelecendo que a área de retenção são esses pontinhos verdes, quais seriam os grampos melhor indicados?
Eu tenho aqui a possibilidade de botar um grampo circunferencial reverso. Eu tenho até poderia um grampo em I, partindo da célula, mas como eu não tenho fundo de sulco, o grampo em I fica fora de cogitação. Já para esse outro dente, eu também poderia optar pelo reverso e o grampo em I, agora aqui tendo fundo de sulco e podendo utilizar sem problema nenhum. Num caso como esse, que eu tenho poucos dentes, mas o diferencial tem poucos dentes, a gente já sabe, esses dentes vão acabar sendo sobrecarregados, mas eu tenho aqui uma possibilidade de usar um conector que tem espaço entre a cervical do dente e o soalho. A gente chama esse espaço, é um espaço necessário para não haver trauma. E aqui a gente usa um dos conectores muito utilizados para a classe 1 inferior, que tem essa configuração, que é a barra dupla de Kennedy, tá? Deve estar na descrição da aula da professora Márcia Sobreira, disponibilizada para vocês no Unifó Online, ok? Nesse caso aqui, o conector maior, vocês estão vendo que ele já não tem esse distanciamento da cervical dos dentes até o soalho. Então, eu não posso usar aquele conector que eu acabei de indicar para o caso anterior. Eu tenho mais dentes, mas eu tenho uma limitação com relação ao conector. Então, é muito provável que eu não consiga fazer daqui um planejamento simplificado, que é o uso da barra lingual simples. Eu vou ter que usar um chapeado lingual. E aí, novamente, a gente tem que conhecer os conectores para poder fazer esse tipo de opção. E aqui tem mais dentes. Tendo mais dentes, muito provavelmente eu vou também poder ter uma condição de usar esses dentes de uma forma melhor. Muito provavelmente usando o grampo T, ou de um lado no canino e no premolar. E olha só, o apoio distanciado, apoio no símbolo. E lembrando que nas próteses onde tem extremo livre, os pilares diretos, apoios distantes, né, do espaço, e a preferência pelos usos dos grampos T, I ou E, ok? Bom, então todo caso que a gente está usando o planejamento, a gente vai sim se questionar, ver qual a classificação, quais os pilares, por onde passa a linha de fulcro, quais os grampos prováveis a serem utilizados, qual o conector. Tudo eu vou fazer um checklist, independente do tipo da arcada. As perguntas são as mesmas e as respostas vão ser balizadas no tipo de caso que vocês estão recebendo, tá certo? Então, olha só, um caso aqui, classe 1 de Kennedy. Vamos lá, classe 1, dentro muco suportada. A distribuição, como eu vou colocar aqui, eu posso pegar pré e centrais, já me daria uma distribuição superficial. Posso pegar pré e laterais, pré e caninos, vai depender da condição dos dentes. Então, esse planejamento ele vai estar muito em função de como os dentes se comportam clinicamente. E aí, faz-se todo o planejamento, no caso como esse, baseado na linha de fulcro, para poder fazer as escolhas dos pilares e da colocação dos apoios. Classe 2, a mesma coisa. As perguntas são as mesmas, os procedimentos são os mesmos, tá? E aí, a partir da colocação dos apoios, a gente escolhe, percebe a linha de fulcro, traça ela e faz a escolha do pilar indireto. Uma classe 3 já é como essa daqui, que é dento suportada. O que vai ser importante é a gente perceber, poxa, eu tenho aqui um espaço, mas eu não quero que a minha prótese fique girando sobre esse espaço. Então, eu acabo escolhendo um dente na hemiarcada oposta. Eu posso escolher somente um pré, posso escolher o pré e o molar, fazer um grampo geminado, posso escolher um pré e um molar e fazer uma figura de um trapézio. Então, de toda forma, fica mais simplificado, porque aí eu tenho uma certeza, a fibromucosa não está participando, eu não tenho extremo livre. Em classe 4, é a mesma máxima que serve para a classe 3. Se for uma classe 4 dentro suportada, eu tenho praticamente um planejamento quase que clássico, né? Num caso como esse aqui, que eu tenho canino, ou seja, perdi os 4 dentes anteriores, é um planejamento clássico onde eu coloco o MDL nos caninos e nos molares eu coloco grampos geminados.
Se por acaso houver uma ausência maior, como é esse caso aqui, eu posso manter o MDL no canino, geminados nos molares, e no premolar posso distanciar o apoio, colocar o apoio na crista distal e colocar aqui um grampo mini, que passa a ser até um grampo estético para essa situação. Traço a linha de fuga, por que eu estou traçando? Porque aqui provavelmente a fibromucosa vai participar. E quando a fibromucosa participa, normalmente é aquele giro, aquela provável rotação da prótese. Bom, eu sei que é muita coisa, pessoal, mas a intenção, na verdade, é fazer essa tempestade de informação, trazer à tona e fazer um review de tudo que a gente conversou. É claro que isso aqui é muito mais para startar em vocês aquelas ideias que já foram despertadas de forma presencial. Sem dúvida, no momento oportuno, quando a gente retornar, a gente vai estar aí conversando com vocês sobre esses mesmos conteúdos e estabelecendo as metas de planejamento e realizando com vocês. Então, relaxem, eu quero apenas que vocês tenham acesso a esse conteúdo, relembrem, tá certo? Vai dar tudo certo, a gente daqui a pouquinho vai estar junto. Então, é importante a participação de vocês no Unifonline, tendo acesso ao conteúdo e fazendo as atividades, sejam elas online, ao vivo ou não, acessarem o Unifonline, por quê? Porque lá vão estar as informações necessárias para vocês. Um grande abraço e a gente está encerrando aqui mais essa aula.